Meus amados, a paz do Senhor Jesus, eu estou feliz com Jesus por estar aqui com vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jean. Deus abençoe o senhor, pastor. Muito obrigado por mais uma vez permitir que eu esteja junto contigo, adorando ao Senhor, sua família, que os cuidados de Deus estejam sempre sendo manifestos em nome do Senhor. Deus abençoe o missionário João. Cadê o João? Está ali, ó. João esteve lá em Goiânia, adorando a Deus, deixou saudade, viu, João? Podendo, volte lá no nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida dos obreiros, nós já havíamos falado, mas não nos conhecemos ainda. Obrigado por estar aqui com vocês. Deus abençoe em nome de Jesus, por essa igreja abençoada e tocada pelo Senhor. Eu estou cheio de Deus aqui nesta manhã, porque a vida de vocês transbordaram sobre a minha vida em nome de Jesus. E eu quero louvar a Deus pela vida do casal, o pastor Fábio e a pastora Gisele. São bênçãos de Deus em minha vida aqui já há uns 3 anos ou mais. Tem 10 anos que eu venho à Europa e tem 4, 5 anos que eu venho à Irlanda. E esse casal tem cuidado de mim com muito carinho. Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia, por favor, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel 17, versículo 29. Primeira Samuel, capítulo 17, verso 29. Aleluias. Quem for encontrando vai dizendo glória a Deus. Na tradução que está projetada, diz: Então disse Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Eu vou ler na tradução que eu gosto de usar. Eu sou um pouco leigo e difícil de entender as coisas, pastor Jean. Então eu gosto da NVI porque ela é facinho de entender. 17:29 de 1 Samuel diz: E disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Você pode repetir comigo, conforme está projetado? Eu leio e você repete. Amém? Quem veio para o culto, diga amém. E quem veio cultuar, diga amém. Então eu leio e você repete. Então disse Davi. Ah, não, está muito fraco. Esse não é o povo que eu conheço da Irlanda, não. Você é um brasileiro que veio de lá e deu tudo errado, está tudo fraco aqui. Vamos repetir? Então disse Davi. O que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Amém. Pode sentar glorificando o Rei Jesus. Meus amados, antes de ministrar a palavra, eu quero falar com vocês sobre algo que Deus me deu para trabalhar. Pastor Jean nos conhece, sabe que eu sou pastor missionário, cuido de vidas, cuidamos também de casa de recuperação e nós viajamos por conta própria. Nós não somos daqueles que cobram ou impõem condições para pregar, porque eu não creio em um evangelho que tenha preço para ser pregado. Eu não acredito na vida de um pregador que para pregar tem que pagar um valor estipulado para ele. Eu não acredito nisso. Por isso eu não cobro. E eu vendo Bíblias para ajudar na nossa despesa de viagem, que não é barata, e também para ajudar na obra missionária, no qual nós cuidamos ali no Brasil, casa de recuperação e também famílias que estão no campo de trabalho e que não têm auxílio nem mesmo do próprio ministério que eles fazem parte. Então, nós ajudamos. Eu tenho aqui 3 Bíblias só, não deu para trazer muito porque as condições eram poucas, então eu tenho 2 King James, da Slim. A Slim, a tradução da King James é a mais próxima dos originais, então é uma tradução que quem é acostumado com a NVI como eu, quando vai ler uma King James, acha muito difícil de entender, mas na verdade é porque ela está próxima dos originais. Então o português que é usado nela, ela foi direto para o inglês e depois para o português. É uma tradução mais longe do nosso português cotidiano,
por isso ela traz uma realidade melhor. Eu tenho também só uma Bíblia dessa aqui, é uma Bíblia com letra gigante, com harpa cristã, uma Bíblia completa. A palavra de Jesus é grifada em cores, as promessas também grifadas em cores. Quando Deus fala, está grifada em cores, cheia e completa para abençoar a tua vida. Depois do culto, se você puder, passe ali, tá, irmãos? E adquira uma Bíblia e nos ajude a continuar pregando a palavra de Deus. Se precisar transferir, nós temos conta aqui na Europa também, porque nós não somos bobo nem nada, né, irmão? Aí, ó, só tem uma agora para vender, viu, irmãos? Enquanto você vai pensando e deixando Deus te usar, eu vou deixar Deus me usar um pouquinho. É barato, viu, irmãos? A Slim, estou fazendo 40 euros só, a 50 estou fazendo 40 e a outra 70. Seria 90, estou fazendo 70. Mas se quiser pagar mais, não tem problema não, tá, irmão? Deixa Deus te usar. A causa é nobre. Amém? Quem está comigo na palavra, diga amém. Meus amados, Davi, ele chega no campo de batalha. Israel está em guerra contra os filisteus. Nós sabemos que os filisteus declaradamente os maiores e piores inimigos de Israel. Os filisteus por muitas vezes vieram batalhar contra Israel para destruir. A finalidade não era atrapalhar, era destruir. Nós temos em nossas vidas alguns inimigos que servem para atrapalhar, alguns problemas que vêm para atrapalhar. Os filisteus, eles se apresentavam para destruir. Os filisteus não vinham brincar, eles vinham aprisionar e destruir. E em um desses embates, quando Saul era o rei, Davi ainda era um jovem cuidador de ovelhas, e diga-se de passagem que não era um rebanho abençoado, não era um rebanho caro, era um rebanho misto, um rebanho fraco, um rebanho que não tinha valor monetário, mas que para Davi era uma grande responsabilidade, porque Davi amava o que fazia e fazia o que amava. Então ele fazia com muito zelo e com muito cuidado. Ele entendia que cuidar daquele rebanho não era um desprezo, porque para muitos, quem cuidava de rebanho pequeno, rebanho misto, rebanho barato, era alguém desprezado ou desprezível. Para Davi era uma oportunidade cuidar daquele rebanho. Então ele fazia isso com muito carinho, ele fazia isso com muita responsabilidade. Acontece que os irmãos de Davi eram reconhecidos, porque eram fortes, eram bonitos e bem aparentados. E eles foram para guerras, porque alistados, soldados ali no exército de Israel, e eles vão para a guerra. E acontece que Israel era acostumado a guerrear e voltar depressa para casa. Israel não gastava tempo com batalhas. Israel ia para a batalha, vencia e logo voltava para casa. Este era o costume. Eu posso até parafrasear que toda vez que Israel ia para a batalha, a família já preparava a comemoração, porque sabia que era vitória e que seria rápido. Acontece que desta vez eles não voltam. Passa dias, semanas, e Israel está embrenhado no campo de batalha. Um pai preocupado com os filhos, um pai chamado Jessé, chama o filho mais moço chamado Davi e diz: Davi, vá lá buscar notícia dos seus irmãos. Veja o que está acontecendo com eles. Leve aqui queijo, leve aqui pães, leve aqui esses presentes para o capitão dos exércitos e venha trazer para mim notícia, porque já não aguento mais. Palavras de Jessé. Davi se prepara, pega ali a sua sacola, que lá no Goiás a gente diz embornal, ali cheio com queijo, com tudo que o pai tinha preparado, e vai para o campo de batalha. Mas ele não vai para guerrear, ele vai para descobrir notícias, ele vai para ver o que estava acontecendo, e ele vai para voltar e dizer: papai, está tudo bem, ou então papai, o tempo está complicado por lá. E ele vai indo. Quando Davi chega, ele percebe o clima que não estava bom. Crente que é crente
percebe quando o negócio não está legal. Crente que é crente percebe quando o clima está pesado. Assim também quando percebe quando o negócio não está legal. Davi chega no campo de batalha e vê um certo alvoroço, uma tristeza estampada nos olhares. Davi percebe que os seus irmãos não estavam mais altivos como antes, e ele começa a perguntar: o que está acontecendo aqui, gente? Eu fico imaginando todo mundo calado e Davi falando alto para saber o que estava acontecendo. Todo mundo cabisbaixo e Davi de cabeça em pé, de nariz para cima, ali reconhecendo o valor que ele tinha e perguntando: gente, fala para mim o que está acontecendo aqui, o que foi? Por que é que está silêncio? Por que ninguém canta? Por que ninguém festeja? Por que é que se fosse hoje? Por que ninguém dá glória? Por que é que ninguém se alegra na presença? O que é que foi que aconteceu com esse povo Israel? E os seus irmãos chegam e dizem: cala a boca, Davi. Você veio aqui zombar de nós. Você veio aqui só para falar mal de nós. Vai cuidar daquele rebanhozinho misto seu. Aí Davi responde o versículo 29. O que está acontecendo, gente? Será que eu não posso nem conversar aqui mais? Será que eu não posso nem saber mais o que está acontecendo? Alguém chega e diz: Davi, é um camarada aí dos inimigos que é muito forte. Tem um homem chamado Golias, que ele é mais forte do que todos os Israel junto. Tem um tal de Golias, que só a espada dele, ele não precisa nem jogar em nós. Se ela cair no nosso pé, já arranca o pé, de tão pesada que é. Israel está com medo dele, Davi. E quem sabe Davi pergunta: mas aí, alguém já enfrentou? E ele diz: que enfrentar que nada, ninguém tem coragem. Ele chega lá embaixo, no lugar da batalha, ele dá um grito e Israel se esconde. Já parou para pensar que tem batalhas que a gente nem enfrenta? Tem batalhas que a gente não tem coragem de nem enfrentar. Tem batalhas que ela grita e a gente se esconde. Tem batalha que ela se apresenta e a gente se acovarda. Tem batalha que ela se apresenta para nós e a gente foge dela. Israel estava perdendo uma batalha sem nem lutar, irmão. Ao contrário de na época de Josafá, quando os inimigos se ajuntaram em Crônicas 20, e alguém chegou correndo de Josafá, os inimigos, moabitas e os amonitas, e o povo da montanha se ajuntou, e está vindo destruir Jerusalém. Josafá decretou o jejum, e enquanto eles jejuavam e oravam, Deus levanta o profeta e diz: nesta peleja não tereis que pelejar. Eu, o Senhor, pelejarei por vós. Israel estava perdendo sem guerrear. Israel estava perdendo sem fazer nada. Entenda uma coisa: cada batalha, cada prova, cada luta, ela só existe porque você tem força para enfrentar. Cada problema que surge, Deus só permite que ele surja porque você tem recursos para vencê-lo. E alguém diz: olha, e assim está a nossa história. Humilhados, vencidos, e nem coragem de lutar a gente tem. E Davi perguntou: mas e daí, como é que faz com alguém que bater nesse cabra? O outro falou: o rei vai dar para ele riquezas para a família do pai. O rei vai dar a filha para ele casar. E o rei vai isentar a sua casa de impostos. Davi disse: eu vou. Correu lá no rei e falou: fique tranquilo, porque o teu filho vai lutar, o teu servo luta. Conhecemos a história. Saul ignorou Davi e diz: não, para de conversa, menino, não é hora de fazer piada, não. Você vai ser esmagado por esse homem, por esse soldado valente. Você vai ser esmagado porque ele tem experiência de batalha. E você, o que você tem? Davi diz: teu filho cuidava de ovelhas. Aleluia. E ele disse: quando vinha o leão e pegava uma ovelha, eu ia contra esse leão e rasgava ele com as próprias mãos. Ele disse: quando vinha um urso e arrebatava uma ovelha,
eu matava aquele urso. Saul não tinha mais nada para falar e deixou ele batalhar. Quando ele chega à frente do Golias, ele diz: eu venho contra ti em nome do Senhor Jesus. Uma pedra mata aquele gigante. Ele cai no chão, Davi corta a cabeça e leva de presente para Saul. Sabe o que está faltando na sua vida? Usar os talentos que Deus te deu. Sabe o que está faltando para você vencer as tuas batalhas? Usar o talento que Deus te deu. Acreditar no talento que Deus te deu. Às vezes ficamos olhando para alguns vencedores e queremos copiar os talentos deles. O que é que ele fez? Por que é que ele está assim? Onde é que ele chegou? O que é que eu tenho que fazer para poder alcançar? Deus me mandou aqui dizer: o talento já está em você. Davi só usou o talento de tacar pedras. Davi não sabia manusear espadas e também não foi preciso. Davi não sabia jogar lanças, também não precisava. Davi não sabia atirar flechas e também não precisava. A única coisa que ele sabia era adorar com a sua harpa, cuidar de um rebanho pequeno e atirar pedras. Sabe o que você precisa para vencer? Usar os talentos que Deus te deu. Usar os talentos que Deus te deu. Olha para esse irmão do teu lado, por favor, aí. Escolhe um irmão bonito e cheiroso, para não passar vergonha. Se não tiver nem bonito e nem cheiroso, você perdoa esse irmão que está aí e olha para ele assim mesmo. Diga para ele: eu te perdoo em nome de Jesus. E diga para ele assim: quais são os seus talentos? Diga para ele: você só precisa usar os seus talentos. Diga: não precisa copiar ninguém, é só usar os seus talentos. Agora veja bem, quem era Davi e por que ele estava ali? O que é que faz um menino, o que é que faz um jovem assumir a posição de grandes soldados sem a necessidade nenhuma? Porque Davi, irmãos, não tinha necessidade de lutar. Davi não era soldado, não tinha divisas. Davi não deveria estar ali para lutar. E eu quero falar sobre isso, sabe por quê? Porque nós temos muitos motivos para não fazer nada na casa de Deus. Verdade ou não, irmãos? A gente trabalha demais, trabalha até tarde, cansado. Às vezes não tem carro para vir, tem que vir de carona. Às vezes está longe do país. A gente não veio aqui para isso, foi para ganhar dinheiro e resolver problema e pagar dívida, comprar fazenda. E a gente tem tanto motivo para não fazer nada. E Davi também tinha, irmãos, problema na família. Quando o pastor Jean me mandou uma mensagem contando da pastora Franciele, e eu falei: então pastor, agora vai parar uns dias. Que nada, parece que ele fez para acelerar mais. Tem motivo para parar, irmão? Tem ou não tem? Tem. Assim também como você, irmão. Eu sei que muitos estão aqui dizendo: não vou pregar mais, porque isso, porque aquilo. Não vou mais cantar por isso. Não vou nem congregar mais, porque é meu tempo. E tem aqueles agora que estão aprendendo a dizer: Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, e Deus tem misericórdia de mim. E lá em casa Ele cuida de mim. Ele cuida mesmo, irmão. Só que Ele te quer aqui. Ele te quer adorando, louvando o nome dEle, principalmente unido com a igreja dEle. Motivos a gente tem de sobra. Mas Deus só quer em você algo além do que você acha. Um pouco a mais daquilo que você pensa. Primeiro motivo que ele tinha para não lutar: Davi era filho caçula. Quem sabe o que é filho caçula, sabe que filho caçula é o mais novo. O mais novo deveria ser o protegido da família. O mais novo era aquele que ajudava a mãe nas tarefas domésticas. O mais novo é aquele que cuidava de galinhas, de porcos, aquele que cuidava de ovelhas, mesmo que não prestasse, mesmo que fossem ovelhas baratas. Mas o mais novo ficava em casa. Até pouco tempo no Brasil era assim, irmãos. Até pouco tempo em quem morava na roça era assim. Os mais velhos iam para a roça cortar, plantar, capinar. E os mais novos ficavam em casa, ajudando a mãe a cuidar da casa e dos afazeres. Então Davi, ele poderia dizer: eu não tenho nada a ver com isto.
Esse gigante não veio para me matar, veio matar você. Esse problema não é meu, ele é seu. Ele poderia ter dito isso. Ele poderia ter dito para seus irmãos: olha, Abinadab, olha, Samar, olha, Eliabe, você não é forte, você não fica aí arrastando bagaço, que prega muito, canta muito, está ungido por Deus, está cheio do poder, então resolva os seus B.O.s. Porque está cheio de irmão perto da gente se mostrando ser grande. É verdade, não tem? Está cheio de gente perto de nós se mostrando ser poderoso demais. Está cheio de irmão perto de nós que faz questão de mostrar que ele é mais forte, mais cheio, mais agraciado e mais talentoso do que a gente. E Davi estava em uma família em que ele não era valorizado. Então já começa por aí. Quem sabe você desistiu porque ninguém dava valor em você. Quem sabe você parou porque ninguém gostava quando você cantava. Quem sabe você parou porque quando você pregava ninguém dava glória. Já teve obreiro nosso lá na nossa igreja, o pastor Jean conhece, que ele parou de pregar e eu disse: irmão, por que você parou de pregar? Ah, pastor, ninguém gosta de me ouvir. Quando eu prego ninguém dá glória, ninguém isso, ninguém aquilo. Eu falei: rapaz, deixa de conversa, para com esse negócio. A gente não está aqui para pregar para ouvir glória. A gente está aqui para pregar para transmitir a glória e te ajudar a ir para a glória. Davi poderia ter usado esta questão familiar, dizendo: eu sou novo, não tenho preparo, eu não tenho chamada, ninguém me consagrou, ninguém me ajuda, ninguém me valoriza, então vou voltar para casa e dizer que vocês são tudo covarde. Poderia ter feito isso, mas não fez. Porque dentro dele tinha algo mais valioso do que o desejo de vingança. E se você parou porque você é um desses que se encaixa com Davi, Deus me mandou aqui dizer para você que é tempo de recomeçar. É tempo de começar de novo. Porque existe um ministério que Deus confiou à sua mão. Poderia ter dado para outro, mas deu para você. Existem dons que Deus poderia ter confiado a outro, mas confiou a você. Hoje nós estamos em um culto de missões. E se existe culto de missões é porque Deus conta com missionários, homens e mulheres corajosos nessa terra fria. Fria de tudo que é jeito, irmãos. Fria de temperatura, fria de relacionamentos, mas Deus te trouxe aqui. E se Ele te trouxe aqui, não é para dar notícia ruim para ninguém, é para ajudar a resolver problemas aqui nesta terra. Aleluia! Segundo motivo que ele tinha para não lutar, ele não foi ali para isso. Ele foi ali para levar alimentos e trazer notícia. Não tem aquele negócio de missão dada, missão cumprida? Pastor Jean te chama e fala: irmão, fica lá na porta pegando nome. Você fica só pegando nome. Não tinha aquele camarada antigo que disse que o negócio dele era cara crachá? Tem muito crente se valendo disso até hoje, irmão. Tem muito crente se valendo disso até hoje. Leva comida, traz notícia. Leva comida, traz notícia. Davi não era crente para fazer só o que mandaram. Davi não era crente para ficar pego em missões diminuídas. Davi era aquele que ele queria excelência. Davi é aquele que ele queria obra completa. Se não é para salvar, Deus não me leva lá não. Se não é para libertar, me deixa quieto em casa. Deus, se é só para fazer isso aí, eu acho que eu não consigo, porque o Senhor me fez além disto aí. Deus te chamou, irmão. Deus te comissionou, irmão. Deus te deu graça, te encheu do Espírito. Deus te deu dons. Então para desse negócio de levar comida e trazer notícias. A missão é pequena, mas a unção é grande. A missão é pequena, mas a graça é soberana. A missão é pequena, mas o chamado é extraordinário. E Deus quer te usar. Aleluia. Por favor, minha irmã, aqui, ó. Blusa preta, camisa riscada e o braço cruzado assim, ó. Vem aqui no nome de Jesus. Isso. Quem pode dizer glória a Deus pela vida dessa irmã?
Me diz o teu nome, por favor. Leia. Quem é que conhece a irmã Leia bem aqui, pastor? O senhor conhece ela? Bem mesmo. Irmã Lília. Cadê a irmã Lília? Vem aqui, irmã Lília, por favor. É parente dessa irmã aqui, não? Vem aqui. Cadê a Micaela? A filha deve conhecer melhor. Vem, Micaela. Olhe para mim, por favor, irmã Leia. Tudo bem, Micaela? Pegue na mão da mamãe. Olhe para mim. Deus está me dizendo que o que você está se fazendo hoje, a sua posição hoje, não está da maneira que Ele quer. Porque existe algo além que Ele já falou contigo e já está na sua vida. O Senhor me trouxe aqui nessa noite, nos trouxe aqui nesta manhã, para dizer para você, filha minha, tu sabes do que é que eu tenho contigo. Tu sabes da chamada que tenho contigo. Você sabe como foi que eu te resgatei e de onde eu te resgatei. E não foi para estar assim que eu fiz tudo isso na tua vida, diz o Senhor. Deus está me dizendo que em outros tempos mais difíceis do que esse, você se prontificava mais, se oferecia mais a Ele e fazia mais para Ele. Deus está dizendo, eu te trouxe aqui, tenho te abençoado, tenho mudado tua vida aos poucos e mudarei ainda mais, mas quero de volta a minha serva, quero de volta a minha filha, porque a ti, filha, tenho algo para ser realizado, quero completar aquilo que iniciei e através de ti, diz o Senhor, vidas se renderão, aproximarão da minha presença e milagre será realizado através da tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Quem é que pode dizer amém? Glória a Jesus. Davi não estava ali para aquilo. Davi estava ali para algo específico e simples. Talvez você se julga alguém que tem uma chamada simples. Quem sabe você olha para a tua vida mesmo, para a tua chamada, para o teu ministério, ou para a tua fé, porque alguns nem desenvolvem ministério, é só fé, de vir, de adorar, de cultuar. Quem sabe você olha para você e diz, não, eu não sou como o pastor Jean, eu não sou como o pastor Mário, não, eu não sou desse jeito, os negócios comigo é só no glória, só no aleluia. Deus está dizendo, faça um pouco mais daquilo que você acredita que é para você fazer. Davi não foi ali para matar ninguém. Davi não foi ali para guerrear com ninguém. Ele foi levar comida e trazer notícia. Diz comigo, levar comida, trazer notícia. Esta era a missão dele. Primeira vez que eu pisei na Irlanda, eu não conhecia ninguém. Eu não tinha convites para pregar em lugar nenhum, porque não conhecia ninguém. Um casal que eu ministrei em um culto online na época da pandemia, me disse, pastor, vem para cá nos visitar. E um dia Deus falou comigo para vir para a Irlanda. E a família disse, só pode estar doido, porque não conhece ninguém, não tem convite, não tem nada, fazer o que lá? Não tinha carta. E eu não sabia dessa dificuldade de entrar, porque eu estou acostumado a andar França, Holanda, Espanha, Portugal, Bélgica, Alemanha, sem precisar de alguém dar uma carta para entrar. Não sabia que aqui era diferente. E vim na cara e na coragem. E naquela certeza de que Deus iria fazer algo. Entrei, nesse dia já tinha um pastor esperando para eu ministrar em inglês, mas ele não mandou carta, não falou nada. Quando eu terminei de passar, ele disse, você passou? Eu falei, mas eu vim para isso. Conseguiu fácil? Eu falei, mas eu vim para isso. Deus me trouxe aqui, não foi para voltar para trás. Deus não me trouxe aqui para voltar sem fazer o que Ele quer que faça. Deus não te trouxe aqui para congregar e mudar de igreja daqui a pouco, quando você achar que já está bom. Porque muitos vêm para a igreja, irmãos, suga tudo que pode e vai embora, gastar em outro lugar.
Deus não te trouxe aqui para isso. Deus te trouxe aqui por uma missão específica dEle. Deus te trouxe aqui para uma glória específica dEle. Então, se eu fosse você, começava a acostumar com glória, a acostumar com aleluia, a acostumar, porque Deus é Deus que chama. A chamada de Deus não está nas vozes humanas. Entenda uma coisa. A missão de Davi não estava na ordem de Jessé. A missão de Davi estava na ordem de Deus, que habitava em um peito missionário. Aleluia! Não espere mandar para você fazer. Não esperem te dar por escrito para você fazer. Tenha um coração missionário. Tenha um coração que arde da presença e faça o que é preciso fazer. Aleluia! Fui fazer uma campanha com os irmãos em Charleville. Uma semana, pastor. Eu e mais 4 pessoas. Era só 2. Eu falei, convida pelo menos mais alguém. Ele convidou mais um amigo. Era 2 homens, 2 mulheres e eu. Estudo bíblico e oração uma semana. Depois disso, eu descobri o que era a obra. Um daqueles casais estava desviado, bebendo e fumando escondido. Diácono da igreja. E Jesus restaurou. E depois disso, portas se abriram. Conheço hoje muitos amigos aqui. Tenho família aqui, Fábio e Gisele. Tenho pessoas que cuidam da gente quando a gente vem. Sabe por quê? Eu não vim trazer pão e levar notícia. Eu vim por algo que estava mais no meu coração. Sabe qual era o motivo que Davi tinha para não lutar? 28, versículo 28, ele era desprezado e humilhado pela própria casa. Lembra quando o profeta chegou lá, o profeta Samuel? Deus mandou Samuel ungir um dos filhos de Jessé. Ele chegou na casa de Jessé, o próprio pai apresentou os filhos mais bonitos e mais preparados. O próprio pai apresentou os filhos que tinha timbre, andado, vestimenta de rei. E Davi estava escondido lá no fundo da casa, cuidando das ovelhas mistas. A própria família não valorizava ele como da parte da família. A própria família não reconhecia o valor e a adoração que estava dentro dele. Eu não sei o que é que você tem que ficar procurando reconhecimento aqui nessa terra. Eu não sei o que é que está na sua mente de achar que veio aqui para ser aplaudido. Eu não sei o que é quem é que te falou que nessa terra é glória e vitória. Deus está dizendo, tem choro, tem lágrimas, tem humilhação, tem rejeição, mas tem vitória. Tem vitória. Estava tão acostumado com a vitória que quando Israel demora, ele se preocupa. Sabe por que muita gente está preocupado com você? Porque está acostumado a te ver vencer. E desta vez você está entregando os pontos. Desta vez você está desistindo do ministério. Desta vez você está desistindo de pregar. Desta vez você está desistindo de cantar. Eu vim aqui dizer para você, até o inimigo da tua alma é acostumado a te ver vencer. Ela é acostumada a te ver com vitória. Então não desista. Satanás vem, o inimigo vem, os problemas vêm, mas eles sabem que a vitória é nossa. Eles sabem que a vitória é nossa. Quarto motivo, Davi era ignorado pelo rei. O rei, irmãos, era o que mais precisava de ajuda. A humilhação maior seria para ele, que era o primeiro rei e já estava perdendo batalha. Mas quando ele vai no rei, o próprio rei desanima ele. Imagine chegar no seu pastor e dizer, pastor, eu quero trabalhar. E ele falar, rapaz, mas tu é feio demais, não vai dar certo. Se eu te pôr na porta, assusta o povo. Se eu te pôr para pregar, o povo não vai querer ouvir. O rei fala desse jeito para Davi, tu é muito fraco. Tu é muito pequeno. Tu é muito novo. Imagine só você disposto, preparado. Era Davi ali animado, irmão. O ânimo de todo Israel parece que descarrega sobre Davi. O medo sumiu, a coragem aflorou. O ânimo estava com ele. E aquele que entra na batalha com ânimo, ele sai do outro lado vitorioso. O rei tenta desprezar, o rei tenta humilhar, tenta ignorar, mas havia algo dentro dele que era uma chamada, uma voz que ecoava.
Aleluia. Davi tinha vários motivos para não lutar. Davi era filho caçula. Davi, ele só tinha que levar alimento. Davi era desprezado. Davi era ignorado. Mas tinha uma coisa que fazia Davi lutar: a paixão pelo cuidado dos fracos e desprotegidos. Jesus um dia chegou para Pedro e disse: Pedro, você me ama? Ele diz: eu te amo. Eu fico imaginando Pedro, pastor, hoje, como um desses crentes cheio do poder mais do que nós. Não tem uns crentes que é muito mais cheio do que todo mundo, irmão? Você dá um glória, ele já dá um sapateado. Quando você levanta a voz, ele estronda tudo. Tem uns irmãos que parece que é no automático com eles. Tem uns irmãos que parece que não passa luta, não passa prova, tudo é só no glória, no aleluia, no aviãozinho, né, irmão? Eu fico imaginando que Pedro era um desses. E quando Jesus pergunta a primeira vez: Pedro, você me ama? Eu imagino, não está aqui, claro que não, mas eu imagino, porque mente de pregador é mente fértil. Eu imagino que ele tenha dado um sapateado, no mínimo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Eita, glória! Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? E ele fala: Senhor, tu sabes que eu amo o Senhor mais que tudo. Pedro, você me ama? Aí ele se preocupa. Tem muitos irmãos que da primeira vez ele dá um ânimo danado. Na segunda vez um ânimo danado. Na terceira ele desanima. Porque ele começa a ter preocupações. Davi chegou animado e saiu vitorioso. Eu vim aqui dizer para você que a prova, que a luta não pode desanimar você. As perguntas que a vida propõe, as perguntas que o ministério propõe, não pode tirar você do foco. Quando ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que Jesus estava dizendo? Cuida delas para mim. Ajude elas para mim, liberte elas para mim, cure elas para mim, ministre bênçãos sobre elas para mim. Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele está contando contigo para cuidar do povo dEle. Tem gente que não é forte como você, tem gente que não entende como você, tem gente que não está preparado como você, mas Deus está contando com você para ajudar aqueles que não conseguem. Sabe o que é que estava no coração de Davi? Eu cuido de ovelhas. Sabe o que é que eu imagino que ele pensava? Israel é um grande rebanho do meu Deus. Eu não posso deixar esse rebanho perecer na frente desse incircunciso. Fique de pé, por favor. Se o ministério de louvor puder me ajudar aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua chamada. E eu quero orar pela sua vida espiritual, porque existe algo além daquilo que você determinou para você. Deus está gritando na sua alma, Deus está gritando no seu coração: missões, libertação, vidas, curas, milagres. Existe uma voz que grita dentro de nós e nos faz deixar a família, e nos faz deixar a nossa igreja, e nos faz atravessar continentes, porque cremos e acreditamos que Deus ainda vive, e Ele vive em mim. Aleluia! Curva a tua cabeça em nome do Senhor. Ministério de louvor vai cantar e eu vou orar por você. Arabacandoremanabassuri micandarabia. Tiribicodoromihandaramanai. Ramanabassuri micandarabia. Aleluia, adore a Ele, glorifique a Ele, clame a Ele, porque Ele está aqui.
Deus está curando enquanto você adora. Deus está livrando enquanto você adora. Deus está operando milagres enquanto você adora. Arabasta, me bicando, Arábia.